Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no programa Nossa Evolução. Sou Marcelo Vieira e estarei aqui com vocês conversando um pouco sobre a tarefa energética pessoal, que a ciência que estuda a consciência denomina como TENEPS, né? Terapia Energética Pessoal, ou Tarefa Energética Pessoal. Eu costumo renomear e chamar terapia porque eu entendo como uma terapia porque nos auxilia a dominar melhor as nossas energias e ter uma certa lucidez do processo de doação de energia, absorção de energia e o domínio ou a manipulação dessa energia para patrocinar a melhoria, a cura, e todas as carências afetivas, energéticas das consciências, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que nos procuram buscando esse auxílio. Então, é uma técnica evolutiva, né? Então, a TENEPS é uma técnica que nos auxilia a compreender melhor as nossas energias e nos reconectar com especialistas do plano espiritual que auxilia ampliando em nós o nosso potencial energético, direcionando para as consciências ou espíritos encarnados e desencarnados que necessitam de energias para restabelecer, reequilibrar, melhorar o seu processo evolutivo, sempre com a finalidade de melhorar o discernimento e o desembaraço da vivência e do raciocínio, a fim de facilitar, ou digo melhor, de proporcionar uma evolução lúcida, uma evolução com clareza, uma evolução onde você é o principal condutor dessa sua caminhada rumo à evolução, que é infinita e gigante, né? Então, essa tarefa energética pessoal é uma tarefa uma tarefa que nós podemos desempenhar, realizar. Nós a fazemos, mas não de forma técnica, nós fazemos de forma espontânea. Toda vez que você escreve um texto, que você pensa em uma pessoa, que você conversa, comunica, troca mensagens, você está, ao mesmo tempo, exteriorizando energia consciencial, você está absorvendo energia do ambiente, e você está transformando essa energia. Então, nós somos seres energéticos, nós vivemos na dimensão energética. Só que nós temos duas energias muito diferentes neste plano. Temos a energia que podemos dizer imanente, que ocupa todo o espaço, né, que está em todos os lugares. E nós temos a energia consciencial, que é a energia que emana dos seres vivos, né? Então, nós, seres humanos, como animais, temos essa bioenergia, ou energia viva, né? As plantas, até de certa forma os minerais também irradiam seus níveis de energias, né? No entanto, essas energias podem interferir nas nossas energias vivas, nas bioenergias, né? E daí surgem os tratamentos com cristais, tratamentos com ervas, com plantas, porque tudo isso na natureza há essa troca de energia, tanto com os elementos físicos quanto puramente físicos, sem uma força anímica presente, né? Sem a manifestação de uma consciência ali presente, como no caso dos minerais, a gente não consegue perceber muito bem a existência ali de uma manifestação consciente, de um princípio inteligente por trás, o que permeia as energias dos minerais, mas eles sim emanam energias. E algumas até tóxicas, né, para o nosso organismo, como as radiações, enfim. Também temos os animais, as plantas, que também emanam energia, sugam energia. E com o passar das vidas, nós nos tornamos especialistas inconscientes, mas especialistas no trato das energias. Então nós lidamos com energias o tempo todo. Então nós sabemos, aliás, somos mestres na utilização desta energia, mas não paramos para analisá-la, para estudá-la, compreender a sua natureza, suas propriedades, entender quais são a utilidade prática que a gente pode dar a essas energias, como essas energias podem restabelecer
o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio físico, dentre outras tantas propriedades que as energias podem ser aí demonstradas, estudadas, compreendidas. Então nós precisamos de mais pesquisadores que se interessem por essa área, de analisar os processos energéticos. E a autopesquisa, a autoanálise, a autoobservação, você perceber em você mesmo como as suas energias trabalham, é muito importante para você ter um processo evolutivo consciente. Nós precisamos ter processos evolutivos conscientes. Então, por que determinada pessoa causa em mim tal ou tal sensação? Não é? Por que isso ainda me intimida? Por que isso me reprime? Por que isso me atrapalha? Por que isso me ajuda? Por que algumas pessoas me deixam confortáveis, outras não? Quais são os processos energéticos por trás dessas relações, né? E aí pensou-se em uma técnica muito importante, chamada TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, para você qualificar as suas energias. Ora, se somos um profissional, nos tornamos um bom profissional não só pelo conhecimento, ou saber da existência, das normas, das leis que regem aquela profissão que a gente desempenha, mas sim pelo exercício desta profissão. Então, a prática profissional é que nos torna, de fato, especialistas. Então, nós temos conhecimento, nós sabemos da existência das energias, até um ser sem corpo físico tem suas energias, porque ele também é uma energia viva, que emana, que cresce e que nos contamina, que nos influencia e que isso altera também os nossos processos. A forma como nós vemos o mundo depende muito dos pensamentos que nós temos. E nós que somos do meio espírita sabemos que as energias espirituais às vezes misturam com as nossas. E aí às vezes fica muito difícil distinguir, separar o que é nosso, o que não é, que pensamento traz algum tipo de influência ou não. Porém, também sabemos que nós somos os atratores naturais. A depender das nossas emoções, das nossas carências, das nossas pendências, nós atraímos seres que nos influenciam e que intensifica nossas possibilidades de ser útil ou as nossas inutilidades, né? Então, compreender e entender a energia é fundamental para que, através da prática e do exercício, você domine melhor as suas energias conscienciais ou a sua bioenergia e a energia do meio, a energia imanente, certo? Então, a TENEPS, ou Terapia Energética Pessoal, é uma técnica para a vida toda. No último episódio, nós vimos a questão da preparação, você precisa estar sozinho em um ambiente, de preferência na sua cama. Vimos também que há uma semi-possessão benigna, e o que é isso? Uma conexão entre a pessoa e um espírito especialista em assistência, que vai conduzindo a sua energia para assessorar, ajudar aqueles que vêm, tanto encarnado quanto desencarnado, a sua procura, a sua busca, e você atua ali ajudando. Há uma monitoria, né? Tanto esse espírito especialista, que nós chamamos de amparador, também bem intencionado, ele nos monitora, aprende com as nossas energias e a nossa prática e a nossa aplicação, e nós também aprendemos com eles, né? Então há uma troca recíproca e é esse tipo de monitoria. O local, de preferência, é um local onde você tem a sua privacidade, normalmente o seu leito, né? A cama onde você dorme. Em podendo, né? Você constrói em sua casa um ambiente exclusivo para isso, com uma poltrona adequada, uma cama adequada, uma simples mesa para você tomar apontamentos, que é ideal, porque ali você vai criando uma atmosfera, uma energia. Vimos que não é indicado que você faça esse tipo de prática energética dentro do banheiro, né, totalmente insalubre, não é um local adequado, muito menos na sala de estar, certo? A exclusividade de um ambiente é para aqueles que têm condição econômica, né, para se organizar para tanto, mas é interessante, se você vai construir uma casa,
É muito importante você colocar como projeto ter um cômodo específico para você trabalhar energias, doar as suas energias, qualificar as suas energias. Imagine, toda vez que você entra naquele ambiente, automaticamente você estará motivado e se desbloqueia, né? No sentido de estar predisposto a se doar no processo de energia, e aí você vai vivenciando inúmeras experiências, que no decorrer do relatar, isso pode até ser considerado um curso de TENEPS, né, dentro deste programa, porque aqui a gente vai compreendendo as minúcias deste fenômeno, desta prática, que todos nós fazemos de forma espontânea, mas que nós precisamos ter uma certa técnica, né, uma certa consciência dessas energias para ampliar e atuar de uma forma mais acertada, evitando erros. Nós vimos também a questão do pré-cognitarium. Pré-cognitarium seria um espaço onde você o enfeita com um cenário de vidas passadas, e ali facilita que você recobre, que você tenha rememorações, que você faça download, que você baixe na sua memória física, da sua memória espiritual, situações e circunstâncias que você viveu em outra encarnação, que vai justificando e explicando alguns dos seus comportamentos, não é? E aí você vai se conhecendo um pouco mais nesta vida, o que lhe dá mais autonomia nas suas escolhas. Então, se conhecer é muito importante, e aqui também fica para quem tem condições econômicas, né, de fazer cenários, para você poder fazer ali dentro uma exteriorização de energias e você perceber a realidade que lhe cerca. A questão do horário, você escolhe um intervalo, o tempo você faz 50 minutos dentro de um intervalo de 3 horas. Pode ser de 5 às 8 da manhã, das 8 às 11, das 11 às 13, e assim você vai vendo dentro da sua agenda, dentro da sua organização, qual é o melhor período para você desempenhar essa tarefa assistencial. É uma caridade propriamente dita, porque você está doando de fato o seu sangue, né? Porque a energia, eu até fiz uma reflexão nesse sentido, mas aí é uma reflexão literária, não é reflexão científica, eu não constatei. Mas eu cheguei à conclusão que a energia, o nosso corpo energético, é como o sangue que corre em nossas veias. Então, quando você doa energia, você está doando sua matéria-prima, né, energética. Então, é uma doação de sangue mesmo, como se diz. Então, é uma doação onde você está contribuindo de fato para o melhoramento do outro, dedicando um tempo, né, e as suas próprias energias. Então, ter esse compromisso do horário certo, periodicamente, facilita a organização da equipe extrafísica. Inicialmente você trabalha apenas com um especialista. À medida que você vai se adaptando, você vai ampliando o seu trabalho, você vai se tornando especialista, a demanda vai aumentar, com certeza, não tenha dúvida que a demanda vai aumentar. As pessoas vão começar a lhe procurar do nada. Às vezes você está numa fila de banco, está dentro de um ônibus, está passeando com sua família, chega uma pessoa e simplesmente começa a falar dos problemas pessoais, sente que pode confiar em você. Isso é resultado da sua prática assistencial. Você vira um pequeno farol, né, dentro dessa grande escuridão de pessoas carentes, necessitadas, que precisam aí também do nosso auxílio. Então você começa a assistir em todos os lugares. Agora sim, isso é estressante? Não, é natural. Você vai recebendo as pessoas e você também vai recebendo intuições, amparos, para você ir orientando a pessoa e esclarecendo, né? Por isso que nós precisamos ter o autoconhecimento e o conhecimento das técnicas evolutivas para que nós possamos transmiti-las, para que cada um se desenvolva por si mesmos. Porque nós não temos a obrigação de carregar ninguém no processo evolutivo, apenas de contribuir para que cada um se desenvolva por si só. Claro que com o passar das encarnações, as brigas de egos, as nossas imaturidades,
nós causamos aí muitas corrupções, tanto nossa, nós nos autocorrompemos quando sabemos que algo é certo e fazemos de outra forma, como também corrompemos os outros. Levamos eles a erros em detrimento dos nossos anseios, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos e das nossas vontades aí egoísticas, né? Então, em decorrência disso, nós temos um débito, naturalmente. Então, se o meu débito foi por ignorância, eu preciso me esclarecer, eu preciso conhecer. As obras espíritas são pouco exploradas, são pouco estudadas, não lidas e reproduzidas. Analisar termo por termo. Se você for parar para analisar o conhecer a ti mesmo, é um conhecimento assim, você passa uma vida para tentar compreender este termo, né? Quem sou eu, né? Já começa por aí. Como é que eu vou conhecer a mim mesmo? Em quais dimensões eu me manifesto? Eu tenho sentimento, eu tenho pensamento, eu tenho energia, eu tenho um corpo físico. Qual eu se refere isso, né? Então só daí já dá uma pesquisa de vida, né? Ou de vidas para você poder compreender. Então eu preciso entender, dominar o conhecimento científico que nos é legado aí pelos nossos antepassados, me apropriando desse conhecimento, me será facultado, ou será muito mais fácil, atuar na assistência e no esclarecimento das pessoas ao meu redor, sendo mais útil no meu grupo karma e no meu grupo evolutivo. Mas tem que ter esforço, não há evolução sem esforço, não é? Então, a questão da fixação. Fixa-se o horário de 50 minutos de doação energética no período de 3 horas. E esse horário tende a ser para o resto da vida, certo? Vimos também que o horário da morte é considerado às 18 horas. Então é a hora de mais agonia, onde a mente humana está mais agitada, é às 6 da tarde, teoricamente, na década de 90 que isso tudo foi feito. Então hoje a gente pode reanalisar para ver se não é de madrugada, né? O povo hoje nem dorme mais. Então a gente tem que ver qual é a hora que tem mais ou que ocorrem mais óbitos. Então nessa hora de agonia, você fixar a sua TENEPS, né? Tomar aquele horário como o horário para você fazer esse trabalho energético de doar energias, vai ser um tanto quanto desafiador. Vai ser muito desafiador porque você vai ter muitas interferências o tempo todo energética do mundo, né? Porque tudo nos influi energeticamente. Então, é um desafio e é interessante se saber. Por isso que nós precisamos acompanhar a ciência, porque a ciência ela nos dá informações muito importantes para que nós possamos otimizar o nosso trabalho de assistência, né? Então, se eu não souber, por exemplo, as novas configurações familiares, então eu não vou conseguir ajudar uma pessoa que está com um dilema familiar, porque ela tem uma orientação sexual diferente daquela que a família espera. Então, se você não tiver conhecimento, você não consegue ser útil, propriamente dito, no processo evolutivo. Então, aqui não basta a boa vontade, a boa intenção. Você tem que se organizar e ter qualificação. Não basta eu querer salvar uma pessoa que está dando um infarto. Se eu não tiver o conhecimento adequado técnico, eu não conseguirei ser útil naquele momento. Então, para que eu possa dominar os processos de energias, eu preciso me entender como energia, né? Então, é uma reflexão que às vezes pode durar vidas, mas que nós já somos especialistas no manejo dessas energias. O que nos convém agora é dar nome aos bois, né? Entender o que é cada coisa e, com desenvolvimento prático, com responsabilidade, ampliar esse nosso nível de assistência. Então, isso é uma retomada do que nós já vimos no nosso último encontro, dando sequência ao nosso tema, que é tarefa energética pessoal, não é? Daremos aqui continuidade. E o nosso próximo tópico é exatamente esse, continuidade. A TENEPS, uma vez iniciada, ela não pode ser interrompida e ela é para a vida toda. Portanto, recomenda-se que você só inicie a TENEPS depois que você entenda o que é. Busque compreender, busque estudar, busque pesquisar, busque conhecer, né, a si e o fenômeno e a técnica. Depois que você saturar o conhecimento, que você dominar o conhecimento,
você ver se a sua vida está organizada para você iniciar dentro de um mesmo horário, uma vez que requer muita disciplina, né? Você ter sempre o mesmo horário para desempenhar sempre a mesma atividade. E nós não temos aí pelo menos brasileiros, né? Nós não temos uma prática disciplinar com constância. Então é um pouco difícil de fixar este hábito, mas nada que um pouco de esforço e boa vontade e motivação não nos ajude nesse trabalho, né? Mas é interessante saber, se você não conseguir aplicar essa técnica nesta encarnação, tem várias outras pela frente. Então é importante a ideia que é importante ser trazida para que aqueles que já têm uma predisposição, que já estudou antes de reencarnar esse tipo de técnica, desperte, né? Desperte essas informações e vai nos ajudar nesta pesquisa para compreender melhor, colocar em prática e a gente evoluir. Aqueles que já colocaram em prática, tem pessoas que têm décadas que desempenham já essa técnica, ou seja, 10 anos de prática reiterada de doação energética. Elas já estão maduras. É a mesma coisa de você trabalhar em uma mesma área por 20 anos. Você se torna um profissional maduro, com uma experiência inigualável, não é? Então isso já lhe dá um domínio, uma previsibilidade e uma gama de conhecimento que pode ser compartilhada ainda com as gerações que ainda não iniciaram esse trabalho de assistência. Então, com base nos resultados das pessoas que já iniciaram suas práticas, eles perceberam que existem cobrança. O que é essa cobrança? Normalmente no período inicial, nos primeiros 6 meses, você vai ter a cobrança dos seres que não querem que você se modifique, né? Que tem o domínio, quer ter o controle sobre você. Segundo, a cobrança do seu grupo karma, porque você vai estar mudando de frequência, você vai estar mudando de ritmo, então vai haver desajustes aqui ou ali. Você pode ter fenômenos dentro da sua casa, precipitações na sua família, ataques totalmente gratuitos, né? Então, nos primeiros 6 meses é o mês mais difícil. E é em razão disso que uma vez que começa, você não pode parar. Porque quando você parar e você for retomar, você vai passar novamente pelo desafio das cobranças. Porque suas energias já vão estar desconectadas, você já vai estar em outro nível energético. Então, quando você for começar de novo, vem toda a gama de compromisso, de responsabilidade, de cobrança das pessoas que você tem débito, que não quer que você avance e tudo mais. Então, toda essa cobrança ela vai pesar novamente. Então, já imaginou todo ano você passar por tudo isso de novo? Todo ano não tem sentido, né? Então, uma vez que se começa a ter NEPSE, não pode parar. Por isso que se recomenda que você comece a partir da meia-idade humana. Na década de 90, era a partir dos 35 anos, ou seja, a partir dos 36, que o tempo médio da vida era 70 anos. Agora já tem subido essa média, mas aí a gente pode manter como data fixa para a gente não ficar enrolando tanto. Não, vou viver por 100 anos, então só vou começar com 50. Não necessariamente. Então a gente fixa aí com 35, que é uma fase onde você já profissionalmente, pelo menos teoricamente, né? Hoje em dia as coisas estão bem certas. Mas na época que se desenvolveu o estudo, com os 35 anos a sua vida já estava encaminhada. Você já sabia a sua rotina diária. Então, e dificilmente você muda muito depois dos 35 anos. A sua personalidade ela tende a ficar estável, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. Uma vez que se compromete com isso, haverá cobranças, inevitável, né? Toda vez que você muda, sempre há cobranças, tanto dos encarnados quanto desencarnados. Isso pesa sobre a gente. Por isso que a gente precisa compreender para saber que a partir do momento que você toma uma decisão, você não pode voltar atrás, né? Porque é uma decisão muito importante. Mesma coisa se você começar um procedimento cirúrgico. Se você parar no meio, você vai acabar ali causando a morte. Então, ao invés de ser útil, você vai ser inútil no processo, né? Cansaço. Eu posso fazer a tarefa energética pessoal cansado? Ora, é uma tarefa que você vai fazer para doar energia. Como é que você doa o que você não tem? Então, o cansaço
Você precisa administrar a sua rotina para estar o mais 100% possível em um momento tão importante como esse, né? De doação, de entrega de energias. Então, é preciso que você sempre se organize para, no momento que você designou para doar as suas energias, você esteja 100% energizado, motivado, com otimismo, de forma benigna, né? Sem pensar mal dos outros, que tudo isso a gente vai analisando aqui. Certo, fixei meu horário. Aí veio o horário de verão. Como é que eu faço? Eu mantenho no horário antigo ou eu adapto ao horário de verão? Adapte ao horário de verão. Por quê? Porque quando há o horário de verão, você também... É porque muda também a questão do clima, né? Os dias ficam maiores, a noite menor. Então, quando você acompanha o horário de verão, você adapta o seu corpo ao clima que você já está acostumado a fazer, porque tudo isso influencia no seu processo de doação energética. Então, você também adequa. Houve horário de verão, você adequa. Até porque o restante da sua rotina, naqueles locais onde tem ainda horário de verão, aqui no Nordeste não é o caso, a gente não tem horário de verão, então a sua rotina também vai ser adaptada de acordo com o horário de verão, então nada mais justo do que você também adequar o seu horário para dar continuidade aí ao seu trabalho de assistência. Pronto, chegou em casa, sua TENEPS está para as 7 horas da noite, quando você chega lá tem uma visita. E aí, você vai deixar de fazer a sua TENEPS? Como é uma tarefa, um compromisso que você tem que não pode ser adiado, há que se organizar para que as visitas lhe procurem para você agendar a visitação dos amigos e familiares à sua casa no período que você está livre, ou sendo aquelas visitas não comunicadas, né? Que às vezes a gente se surpreende com visitas que não comunicam, porque acha que a gente também não tem muito o que fazer, né? Então elas aparecem do nada. Se for esse tipo de visita, você pede para aguardar por um tempo que você tem um compromisso e dá sequência ao seu trabalho. Então, tudo é uma questão de administração do tempo, você analisar as suas tarefas, as suas planilhas, né, para conciliar, esquematizando tudo direitinho, para você conseguir manter o seu exercício assistencial sem interrupção. Pois bem, aqui estão alguns pontos muito importantes que a gente precisa analisar sobre a TENEPS e ver se a gente já consegue colocar em prática. Esse tema sobre energia é muito importante, então eu vou me programar para, talvez como tema do próximo mês, depois que eu tratar aqui sobre TENEPS, de trabalharmos sobre a energia e sobre o estado vibracional. E juntos desenvolvermos aqui o autodomínio energético. O que é isso? Você perceber a energia circulando pelo seu corpo, você controlar através da sua vontade quando ela sobe, quando ela desce, quando ela vibra, quando você joga energia para o ambiente ou para as outras pessoas, quando você absorve a energia do ambiente e das outras pessoas de forma consciente, porque nós precisamos perceber as energias. Quando você se torna um pouco especialista em perceber as energias, porque nós trocamos, nós vivemos a energia o tempo todo, então eu não tenho como ensinar para vocês como dominar a energia, porque todo mundo já sabe. Mas só que nós não fazemos isso de forma consciente. Quando nós percebemos de forma consciente, fica mais fácil de você se desbloquear. Ora, você, no meu caso, estou atuando, acabei de sair de uma audiência onde só tinha pessoas ligadas ao crime, ao tráfico de drogas e tudo mais, de energias densas, pesadas. Aí você pula de um evento desse, que é um evento assistencial, energético, mais profissional, e você sai de lá com uma densidade energética tremenda. Se você não entender como é que funciona o processo de energias, e você não se desbloquear através do estado vibracional, você parte para o outro evento e contamina todas as pessoas com quem você fala com aquelas energias deletérias. Então você acaba sendo um instrumento, né, de causar malefícios energéticos por ser ignorante sobre as suas energias e o seu domínio energético. Então você precisa entender e compreender a mudança de energia, para que com essa mudança de energia você consegue aí ser um pouco mais útil, né?
e ser mais lúcido e conseguir dominar as energias de forma totalmente benéfica ao próximo. Então, entrar em um ambiente, você está desenergizado, né? Está com as energias fracas. E quando você entra em um ambiente e sente que aquele ambiente é propício, que tem energias totalmente salutares, então você se reabastece. Você se reabastece, se equilibra, se fortalece. Você fica totalmente ali renovado, não é? E aí você já dá sequência às suas tarefas assistenciais. Afinal, quando nós recebemos energias, é interessante que a gente compartilhe. E aí a gente vê também a importância dessa doação constante de energias a várias pessoas, a vários seres carentes, para que nós possamos aí também ter fontes de energia quando precisamos, né? Nada mais justo. Então nós vamos aí neste processo aprendendo, dominando e crescendo. Então muito provável que em nossos próximos encontros nós vamos passando técnicas de como dominar, perceber as suas energias e influenciar positivamente para que através da sua consciência energética você consiga intervir positivamente na vida das outras pessoas. Já imaginou? Você pega uma criança que ela é uma fonte de energia gigante e ela foi sugada pelo meio ambiente, pelas pessoas, e ela está com o semblante caído, né? Está com a energia baixa. E você, totalmente forte, energizado, porque você se recompôs energeticamente, você compartilha essa energia com essa criança e deixa ela estabilizada. A mesma coisa com o idoso, com a pessoa doente. Você chega, a energia dela está baixa, você exterioriza a energia e deixa ela mais equilibrada, mais forte, mais motivada, mais predisposta. E você fazer isso de forma consciente tira todo o ritualismo. Você não precisa rezar para fazer isso. Rezar é uma evocação energética, mas nós não precisamos desse mecanismo. Para aqueles que se sentem bem com este processo, ok. Mas nós somos energias, então a energia está no ambiente. Então você precisa compreender para ter consciência e utilizar de forma lógica, racional e inteligente, voltada sempre ao seu processo de assistência e ao processo de assistência dos outros. O único sentido de viver nesta dimensão energética é o nosso equilíbrio e o equilíbrio do próximo. E assim encerro a nossa conversação de hoje, agradecendo demais aí a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos, essas informações, que são conhecimentos e informações já de um nível um tanto quanto avançado. Sei que o nosso público é um público um tanto quanto mais religioso, mas penso que dentro desse público religioso sempre tem os filósofos, os pensadores, os questionadores, que é quem também contribui para o processo de difusão, de crescimento, do conhecimento e da própria doutrina espírita, não é? Que é uma base filosófica essencial, mas que precisa de muitos estudantes ainda para ampliar as suas investigações e pesquisas e atuar de forma útil. Não adianta você só procurar uma casa espírita, estar ouvindo obras, ouvindo músicas ou coisas que lhe deixem bem, e esse bem que você fica, você não consegue reverter em seu processo evolutivo, nem no processo evolutivo do outro. Então, sinceramente, chega a ser uma perda de tempo, uma perda de energia, chega a ser um desperdício mesmo de energia. É como se você jogasse ouro no esgoto, por exemplo, né? Tendo tantas utilidades benéficas no processo evolutivo. Então, o autoconhecimento, tudo isso que eu falo com vocês, da TENEPS, nada mais é do que uma pequena vertente do conhecer a si mesmo. E aqui nós estamos tratando apenas da dimensão energética. Imagine se nós adentrarmos na dimensão física, entender este corpinho pelo qual nós nos manifestamos como consciências, entender os nossos pensamentos, como é que eles são formados, como é que são influenciados, entender as nossas emoções, o que é que causa, por que é assim, de onde é que vem. Então nós temos aí uma infinidade, né,
de possibilidades e de campos abertos a serem pesquisados, compreendidos, compartilhados para facilitar esta e as nossas próximas encarnações. Obrigado a todos. Eu vou